Amados, a paz do Senhor. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Abra comigo Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Um texto muito conhecido da igreja, mas um texto que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Eu não gostaria de ser teimoso ou de ser relutante com aquilo que Deus colocou no meu coração. Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Quantos acharam? Digam amém. Vamos ver o que diz a Bíblia. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Queridos, eu vou ler mais uma vez, porque quando eu leio esse texto, e quando eu escuto testemunhos como o da irmã Ade, dizendo que fez a campanha e Deus não respondeu, e eu vejo aqui um Jesus que é misericordioso, que é amoroso, e aqui nesse texto eu vejo Cristo obrigando alguém a fazer alguma coisa que provavelmente eles não queriam fazer, e nós já vamos chegar à conclusão que realmente eles não queriam fazer isso. Então, queridos, isso me faz entender que o Deus que a gente serve é o Deus do contra, é o Deus que nós não conseguimos dizer nunca da onde Ele vem, nós nunca sabemos como Ele vai fazer. A esperança que tem no nosso coração é que Ele vai fazer, mas como isso irá acontecer, essa capacidade não está disponível para mim e para você. E quando nós abrimos mão desta capacidade de tentar imaginar como Deus vai fazer, mas apenas confiar que Ele vai fazer, o nosso culto muda, a nossa vida com Deus muda. Eu ouvi alguns dias atrás uma história de alguém que entrou dentro de um elevador com os braços cheios de mala aqui, mala no outro lado, mala nas mãos. Entrou dentro do elevador com muita dificuldade e com o cotovelo apertou o botão e não soltou as malas. E o elevador começou a subir e aquele homem cansado, com as malas debaixo do braço, não as soltou. Nós entramos aqui neste culto maravilhoso, nós entramos perante a face do Senhor. Solte as malas, deixe as malas no elevador, descanse um pouco, solte os braços, se escore um pouco, confie no Senhor Jesus, deixe os fardos para trás, aquilo que ficou lá fora, deixe lá fora, não traga aqui para dentro, deixe lá fora, descanse, solte as malas. Sabe, solte as malas, deixe para lá e desfrute da presença do Eterno. Você está na casa dele, descanse nele. Como ele vai fazer já não importa mais, apenas importa que ele vai fazer. Feche seus olhos, queridos. Vamos tirar os fardos, vamos permitir com que ele acesse o nosso coração. Senhor Jesus, oh Espírito Santo, deixamos os fardos, Senhor, soltamos as bagagens, Pai, soltamos as malas e confiamos somente em Ti, Pai. Rabagassúria manda labachai. Estava chovendo, Senhor, a chuva era forte, mas nós chegamos aqui, nos faz descansar, Senhor. Estamos na Tua presença, Pai querido, e os fardos estão no chão. Fala conosco, Pai. Toma do nosso fardo, Senhor. Toma do nosso jugo, Espírito Santo, e fala conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Antes de você sentar, dê um conselho para quem está do seu lado. Solte o fardo. Diga para ele: solte o fardo. Fica tranquilo. Descansa. Aleluia. E sente bem relaxado na presença de Jesus. Descanse. Solte o fardo. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Mas aliviados um pouco, eu quero, antes de começar a pregar, agradecer a Jesus por esta oportunidade, porque para eles toda honra, toda glória e todo louvor. Meu doce amigo Espírito Santo, obrigado. Oh, aleluia, Jesus. Como há paz nesse lugar, né, queridos? Que paz gostosa de poder desfrutar da presença dele sem ver o tempo passar. Como é bom. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, da Paulinha, do pastor Natanael, meu pastor. Nós convivemos durante a semana, pastor, e eu a cada dia me encanto mais com o ministério do Senhor e fico grato a Deus por essa oportunidade. A Lode, que é a nossa mãezinha também, e a todos os pastores, o Marcos, pastor Luísio, pastor Marcos, pastor João, pastor Marlon, toda a igreja do Senhor. Essa aqui é a minha casa, é a minha igreja. Eu amo estar aqui com os irmãos, eu amo estar na minha casa, e pregar na minha casa é um presente para mim. É como se Deus falasse: olha, tu não pediu, mas eu vi o teu olhinho brilhar, vou dar para você. Aleluia. Alguns dias atrás, pastor, essa semana eu estava dentro do meu carro, agradecendo a Deus e falando para ele: Espírito Santo, eu não pedi isso daqui, mas o Senhor deu. Eu não pedi, mas o Senhor fez. O Espírito Santo falou no meu coração dizendo: sabe quando alguém se apaixona, e se apaixona muito? E eu ouvindo o Espírito Santo chorando, ele falou: pois é, eu sou este alguém apaixonado. Sabe aquele alguém apaixonado que leva a esposa, e a esposa olha numa vitrine e olha para aquela bolsa, ela não fala nada, mas o olhinho dela brilhou. E o marido em secreto vai lá, compra a bolsa e entrega para ela. Ela não pediu, mas o marido viu o olhinho dela brilhar. O Espírito Santo é dessa forma. Há coisas que a gente não pede, mas o amor dele é tão grande que ele vê o nosso olhinho brilhar. Não é apaixonante pensar dessa forma? Não é apaixonante viver dessa forma com ele? E é assim que ele é. Por isso, Senhor, mais uma vez, toda honra, toda glória, todo louvor é para ti, Jesus. Tu é lindo, Senhor. Mas vamos lá? Vamos para a palavra? Queridos, hoje Deus colocou no meu coração à tarde para pregar sobre uma palavra chamada provocação. Provocação, que é uma palavra tão infantil às vezes, que nós não damos o determinado valor a ela, porque provocação parece algo que criança faz e que adulto não faz, porque provocar é pedir com insistência, provocar é desafiar. Quando você provoca alguém, você está desafiando ela, como se estivesse dizendo: você não pode fazer, mas eu quero que você faça. Ou você não ia fazer, mas eu duvido que você faça. É uma atitude de impertinência muitas vezes. É uma atitude que foge do normal. É uma atitude que não é comum. Nós estamos acostumados, por exemplo, a pedir. Nós pedimos. Nós suplicamos. Mas provocação é além de pedir, é pedir com insistência,
é ser chato, é reclamar, é ir além do convencional, é ir fora da lógica. E é isso que eu quero pregar aqui esta noite, sobre provocação. Deus me fez entender que há um Deus no céu, que com toda a sua santidade, com todo o seu amor, nós servimos um Deus suscetível à provocação, um Deus que se deixa provocar. Como assim, pastor? Da onde que você tirou isso? Eu sou muito chorão, queridos, muito chorão, e eu tive que olhar para a Bíblia e identificar essa minha realidade, sabe? E uma das coisas que eu descobri na Bíblia é que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Ou seja, se a Bíblia diz que Ele não resiste um coração quebrantado, significa que outras coisas Ele resiste. Ele resiste algumas coisas. Ele resiste o coração orgulhoso, Ele resiste às vezes alguns pedidos, mas a Bíblia diz que um coração quebrantado Ele não resiste. Ou seja, um coração quebrantado provoca Ele. Um coração quebrantado mexe com a estrutura de Deus. É como se Deus estivesse com os braços cruzados e você estivesse pedindo e pedindo e Ele estivesse resistindo você. Mas de repente o coração se quebranta. E o quebrantamento se torna em lágrimas. E aí o Pai, Cristo, está ali relutante, mas aí você começa a chorar, Ele descruza os braços, olha para você e fala: para de chorar. Mas você continua chorando. Aí Cristo vem um pouquinho mais perto e fala: para de chorar. E você continua chorando, e a resistência dele vai diminuindo, porque ele não resiste isso, é mais forte do que ele. Um coração quebrantado, a Bíblia diz que ele não resiste. E aí você continua chorando até que a hora ele larga tudo, pega você no colo e acalma você, porque ele não resiste. É isso que eu quero pregar esta noite. Uma provocação que mexe com a estrutura de Deus. Nós estamos vivendo, queridos, um cenário de crise absurda. Tem crise em todas as áreas, não é uma crise financeira, é uma crise financeira, é uma crise política, é uma crise moral, é uma crise na família. A crise atingiu todas as esferas da nossa vida. A crise atingiu o nosso bolso, atingiu nossa saúde, atingiu a nossa mente, a crise atingiu alguns casamentos, porque a crise se instalou. Mas aí você olha que em cenários de crise, algumas pessoas conseguem superar. Alguns cenários de crise, algumas pessoas reagem diferente e vivem coisas extraordinárias. Você já não conheceu histórias de pessoas que superaram os obstáculos mais terríveis da vida? Mulheres que estavam acometidas com câncer, fadadas à morte, e que lá no leito de enfermidade foram reestabelecidas por Deus, e dali surgiu uma mulher pregadora da palavra, cheia do Espírito Santo. Você já não ouviu alguém que faliu, que perdeu todas as coisas, se levantar do meio das cinzas, construir um império e se tornar alguém bem-sucedido? É porque a crise tem a capacidade de medir o nosso poder de reação. A ação é totalmente planejado, mas nós, pastor João, não vivemos de ação, nós não vivemos de plano A. Nós normalmente vivemos do plano B. A gente planeja de uma forma, acontece de outra, e aí o plano B surge.
Eu acho muito lindo aquele livro que diz: nos passos de Jesus, o que faria eu? Ou agir como Jesus agiria. Eu penso que agir como Jesus agiria é fácil. A grande dificuldade da vida da gente é reagir como Ele reagiria. Porque a ação é aquela que você planeja, é aquela que você acorda calmamente e fala: bom, hoje eu vou fazer assim, vou fazer desse jeito. Aí um carro de manhã corta a sua frente e todo o seu plano foi embora. E aí a sua reação determina o seu dia. A nossa reação é aquilo que provoca Deus. A forma com que você reage diz muito mais sobre você do que a forma com que você age. A forma com que você reage escancara aquilo que você esconde com as suas ações planejadas. A crise está instalada. A forma com que você reage à crise determina quem você é. E a forma com que você reage à crise se torna uma provocação do agir de Deus. Ah, pastor, mas está tão difícil, eu estou passando por uma situação de crise. Reaja. Quando alguém está caído, já perdendo a vida, alguém vem e começa a massagem cardíaca, como se estivesse dizendo: reaja. Porque a reação é mais importante do que a ação. A crise já chegou na sua casa, a dificuldade já chegou, não é mais agir, agora é reagir. A ação é antes de acontecer, você planeja, agora já chegou, é a hora de reagir. Nós vemos um texto onde a Bíblia diz que Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei imaginando: por que Jesus obrigaria alguém a fazer alguma coisa? Se Jesus sempre pediu, por que aqui Jesus está obrigando? É porque já havia uma história, já havia um histórico aqui por trás. Jesus obriga eles a entrarem no barco, porque se Jesus tivesse pedido para eles entrarem no barco, sabe o que eles iam fazer? Não iam entrar no barco, eles iam ficar fora do barco esperando Jesus voltar. Ah, Jesus vai lá, espere a multidão, a gente vai te esperar, é melhor te esperar. Mas Jesus obriga eles, porque Jesus queria medir não a ação deles, mas a reação. E até porque havia um histórico. A última vez que eles tinham andado de barco com o mestre, a Bíblia diz que eles todos estavam no barco, veio uma grande tempestade, as ondas açoitavam o barco, e eles se desesperaram, correram na ponta do barco, acordaram Jesus. Jesus acordou assustado e falaram: homens de pequena fé. Eles tinham uma história de que Jesus no barco, a tempestade veio e eles tiveram que correr para Jesus. E Jesus acalmou o mar, acalmou os ventos. E quando chegaram no outro lado da margem, a história era: quem é este homem que acalma os ventos? Mas agora, queridos, Jesus estava obrigando eles a irem sozinhos. Agora não teria Jesus na ponta do barco, agora era eles sozinhos, no mesmo barco, no mesmo mar, só que sem Jesus. Por isso que Jesus obrigou eles, porque se Jesus falasse: vocês por gentileza, por um acaso, poderiam, não, Jesus obrigou, e eles entraram no barco tudo de cara amarrada, eu imagino. Pedro, brabinho, etc., entrou no barco chutando as coisas, de novo. Ah, meu Deus, vai ter tempestade, escreve o que eu estou falando a vocês, vai dar tempestade, porque se Jesus obrigou, Ele quer mostrar alguma coisa para a gente. E entraram no barco tudo de cara amarrada. Jesus queria medir a reação deles, e a Bíblia diz que eles entraram no barco, e quando estava no meio do mar, parece que eu vejo Pedro dizendo: falei para vocês que o negócio ia piorar para o nosso lado. A tempestade vem.
E agora, queridos, era tarde demais. O planejado, o plano A, era sair daqui e chegar lá. Mas no meio, o plano mudou. Não era mais o plano A. Agora era o plano B. Eu sei que você não planejou viver o que você está vivendo hoje. Ninguém escolhe viver luta. Quando você fez a escolha errada, você não fez sabendo que ia viver isso aí. Você não sabia que esse seria a colheita, provavelmente. Até tentaram abrir os teus olhos, mas você não conseguiu ver. Pastor, mas eu estou doente, eu não escolhi essa doença. Eu sei que você não escolheu. Mas agora, querido, não é mais como você vai agir. Agora é como você reagirá. E a forma com que você reagir pode provocar o Senhor aqui esta noite, e você sair por aquela porta com um hino de vitória nos seus lábios, com a sua vitória nas mãos, dizendo: Ele ouviu a minha voz, inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Depende da forma com que você vai reagir a esse problema, depende da forma com que você reagirá à crise, depende da forma. Olha só que lindo, está todos os discípulos no barco, a tempestade, a Bíblia diz que as ondas açoitavam o barco, e de repente, queridos, não tinha WhatsApp. Jesus, pelo amor de Deus, pega o jet ski, corre para cá. Não tinha. Jesus, por favor, vem logo, Senhor, pega outro barco. Não tinha. Telefone, não tinha. O que fazer no meio da tempestade? Vamos reagir. Eu imagino o desespero, tira água do barco. E começaram a tirar água do barco. Mas Jesus tinha outro plano. Quando a gente pensa que Jesus vai fazer assim, Jesus faz de outro jeito. Você pensa que Jesus vem de lá, Jesus vem de cá. Ele é do contra, Ele faz como Ele quer. Nós não limitamos Ele. Jesus não é padronizado numa caixa. Jesus não é medido por homem. Jesus, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e para sempre será. Você não pode colocar Ele numa caixa. Não há um livro de receita sobre Ele, apenas há um livro dizendo que para Ele nada é impossível. Como Ele vai fazer? A gente não sabe. Aí Jesus vem, queridos, Jesus vem andando sobre as águas. Só que eu sou jovem, queridos, eu já estou na época do surf. Jesus veio surfando nas águas. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês conhecem a Barra do Sul ali? Vocês conhecem aquela Lagoa Maria Fernanda? Ela é lisinha, né? Ali Jesus andaria sobre as águas. Agora vocês conhecem a Boca da Barra? Eu sou pobre, irmão, é a praia mais chique que eu conheço, é a Barra do Sul, tá? Não liga não. Vocês conhecem a Boca da Barra, irmãos? Conhecem, amém? A Boca da Barra tem onda. Jesus andaria na Boca da Barra? Não, Jesus surfaria lá. Dá uma risadinha, irmão, para me ajudar, por favor. Silêncio me deixa um pouco constrangido. Porque nas ondas não tem como andar, pastor. Jesus dava um passo, deslizava outro, mas a superfície das águas era o controle dele. E Jesus vem então andando de uma forma radical sobre as águas. E de repente alguém olha e fala: é um fantasma. Cada um reage de um jeito, querido. As diversidades da vida, você vê que tem pessoas que passaram pelo mesmo problema, pela mesma circunstância. Uns conseguiram as coisas mais incríveis daquilo, outros estão sempre dizendo: ai, esse problema nunca acaba, nunca passa. O outro passou pela mesma coisa, mas a forma que ele reagiu mudou a vida dele. Você vê que tem pessoas que nunca saem do problema, a solução já veio a mão tirando ele de lá, mas ele permaneceu no problema, porque às vezes reclamar é melhor do que reagir. Reclamar é melhor do que agir dizendo: eu vou sair daqui, ponto. Eu vejo muito mais gente reclamando da crise do que falando que Deus pode mudar a circunstância da crise. Eu vejo muito mais gente falando de mal da Dilma, dizendo que Deus pode estabelecer um governo justo sobre o nosso país. Eu vejo muito mais gente tomando aspirina do que dizendo que Jesus cura até dor de cabeça. É normal.
As pessoas estão acostumadas com o convencional. E reagir é diferente. Agir é convencional. Cada um reage de um jeito. Eu imagino que no barco tinha Tomé, por exemplo, incrédulo. Como que Tomé reagiu? Falei para vocês, senão não deveria ter vindo aí. Mas devia ter ficado lá. Era incrédulo. Natanael era o exigente. Falei para vocês que era para ter pego um barco maior. Cada um reage de um jeito. Pedro era o dono do barco. Pedro pensou o quê? Vai dar um prejuízo. João era aquele do amor, aquele do relacionamento. João, calminho, dobrou o joelhinho, e talvez o joelho de João trouxe Jesus até o barco. Jesus, me socorre, Senhor, porque eu vou morrer com esse bando de bocudo, tudo gritando aqui. Mas aí Jesus vem andando sobre as águas, e a reação deles determinou o que cada um viveu. A Bíblia diz que Pedro olha para aquele que pensava ser um fantasma e diz: és tu, Senhor, que estás aí? E Jesus falou: sim, sou eu. Aí, queridos, é reação, né? Provocação. Eles tinham uma história, um acontecido aonde Jesus estava no barco e acalmou toda a tempestade. Vamos fazer o normal, o convencional. Espera ele chegar no barco, ele entra no barco, acalma a tempestade, mas não. Pedro reage diferente. Pedro faz aquilo que eu falei no começo da mensagem. Pedro provoca. Todo mundo estava esperando Jesus andar sobre as águas, vir até o barco. Eles já tinham visto, era Jesus mesmo. Então, espera Jesus entrar no barco, ele acalma, a gente vai para o outro lado tranquilo, conta as notícias depois. Pedro não. Pedro falou: se é o Senhor que está aí, me chama, que eu vou contigo sobre as águas. Eu vou repetir, querido, porque você poder dar um glória a Deus bem gostoso assim, tá? Escuta com atenção, porque vale a pena. Pedro olhou para Jesus e falou: é o Senhor que está aí? Ele falou: sim, sou eu. Então, se é o Senhor, me chama, que eu vou contigo sobre as águas. Pedro fez o quê? Pedro foi na ponta do barco e fez assim, Pedro provocou Jesus. Pedro falou assim: eu duvido que é o Senhor, porque se fosse o Senhor é poderoso, deixa eu dar um rolezinho na água aí. Jesus, eu quero postar uma selfie no Facebook contigo em cima das águas, só para arrepiar. Pedro provocou Jesus. Jesus podia fazer, sabe o que? Excuse me, fica aí, filho, para de ser metido, quer se aparecer para os outros. Quando a gente reage à crise de forma diferente dos outras pessoas dizem assim pra gente: tá se achando santarrão, tá achando que sabe tudo. Não. Jesus foi provocado por Pedro. Jesus, quando ouviu aquilo, o coraçãozinho de Jesus assim, quebrou. Porque Jesus queria só ir lá acalmar a tempestade, mas Pedro provocou ele. Rabassuri Amanda, Labachai. Jesus poderia falar: fica aí, Pedro, não te mete. Mas Jesus falou assim: vem. Só que Jesus não acalmou a tempestade para Pedro andar sobre as águas. Jesus não facilitou, não mudou a circunstância. O que mudou a circunstância foi a coragem de Pedro. Jesus poderia falar assim: então deixa acalmar a tempestade e aí você vem. Não. Jesus falou assim: vem. As ondas ainda estavam açoitando o barco. Eu imagino, querido, os discípulos tudo dentro do barco assim. Meu Deus, o Pedro está indo. Olha que doido, ele está indo. Imagina o Pedro saindo de dentro do barco, só olhando no olhinho de Jesus, falando assim: ai, Senhor, ai, eu estou indo. Desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Alguém de vocês ouviu alguns dias atrás alguém que andou sobre as águas aí? Há na Bíblia alguma outra história de alguém que andou sobre as águas? Não, a Bíblia relata 2 pessoas que andaram sobre as águas, e essas 2 são Jesus e Pedro. Mas tinha mais gente no barco, mas não tiveram a reação que Pedro teve.
A reação no meio da crise que você está passando determinará aquilo que você vai viver de experiência com Ele. Pastor, mas é difícil o que eu estou passando. Sai do barco. Pastor, mas é um câncer. Saia do barco. Mas David, é problemático, é difícil. Saia do barco, reaja diferente, vá contra a maré, vá contra o vento, mas saiba que Ele está esperando você. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele no meio do deserto que você está passando. A tempestade é contrária, o vento é contrário, mas Ele está sobre as águas esperando você, querido. A maioria das experiências que eu tive com Deus foram desafiadoras, mas todas elas têm um fim, que produzem fé para a minha alma, dizendo: prossiga provocando Ele. Provoca Ele. Querido, eu tenho história de estacionamento, de vaga de estacionamento, só porque Ele falou para mim: por que tu não pediu para mim? Eu falei: ah, é? Vou pedir. Provoquei Ele dizendo: Senhor, eu quero aquela vaga naquele lugar. Uma vez, queridos, eu estou terminando, eu fui fazer um evento evangelístico no parque da cidade. Quando tinha recém-inaugurado, eu inventei de fazer um encontro de um programa que eu tinha de rádio chamado Fórmula 316. Eu me lembro que naquele dia, até aquele dia tinha dado sol, mas naquele dia, quando os homens começaram a montar o som, uma nuvem de chuva se estabeleceu em cima do parque da cidade. E o homem do som olhava para mim e dizia: se chover, vai queimar. Se queimar, você vai pagar o som. Tudo com patrocínio, não tinha um centavo no bolso, querido. Eu olhava para aquele som e dizia: Senhor, se chover, eu vou levar prejuízo, Senhor. Fiz tanto esforço para te agradar, para agradar o teu coração, para ganhar almas para ti, Senhor. Se chover, Senhor, se chover. A reação comum era: guarda o som, cancela tudo, vamos embora. O plano B era esse. Mas sabe, a loucura da minha mente fez eu reagir diferente. Falei assim: continue instalando. Ergui as mãos para o céu. E comecei a provocar Ele, dizendo: Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar esse som. Se chover, vai queimar tudo, Senhor. Afasta essa nuvem de chuva de cima deste lugar, Senhor Jesus. Eu comecei a orar, queridos, e as minhas mãos levantadas. E eu fiquei por volta de 1 hora com as mãos levantadas, até ver a última nuvem de chuva sair de cima da minha cabeça. E Ele foi movendo com as mãos poderosas, porque nele há poder. Ele pode fazer além daquilo que você pensa. Ele não está moldado numa caixa, não há um livro de receita. Provoque Ele. E a nuvem de chuva saiu. E quando eu comecei a pregar no encontro, eu comecei chorando, dizendo do Deus que move a chuva, porque um menino pediu para Ele mover a nuvem de chuva. Eu comecei chorando, porque antes de fazer, eu vi o Deus que estava fazendo por mim naquele lugar. Quando o som guardaram a última caixa, a chuva desabou de uma forma interessante. Ele segurou a chuva na palma da mão, até que o meu evento, que era para glorificar o nome dele, tivesse acabado. O som guardou, ele fez assim, e a chuva caiu. Provoca Ele. Fica de pé, querido, por gentileza. Há uma glória de Deus neste lugar. Há uma presença maravilhosa do Eterno sobre nós. Aleluia. Aleluia. A crise já chegou na sua casa. Pastor, eu estou aqui porque estou passando por um período tão difícil. Eu não escolhi viver o que eu estou vivendo, mas chegou na minha porta, entrou na minha casa, pastor, e agora eu estou assim. Não há tempo para agir. Chegou a hora de você reagir.
A Bíblia diz que Pedro chama Jesus e fala: Senhor, se é o Senhor que está aí, me chama, que eu vou contigo sobre as águas. Querido, é difícil reagir com fé em meio à crise, mas dê o primeiro passo para ele. A Bíblia diz que ele dá o primeiro passo, dá o segundo, e aí percebe que o vento era contrário, e quando ele percebe que o vento era contrário, ele começa a naufragar. E o mais lindo acontece: a tempestade ainda estava ali, Jesus ainda estava sobre as águas. Os discípulos ainda estavam no barco olhando, e Jesus vai até Pedro, pega ele pela mão, porque a água estava submergindo, e traz novamente para cima das águas. Eu vou repetir para você. Ele pega Pedro, não leva para dentro do barco primeiro ele deixa Pedro viver a experiência até o final. Levanta Pedro e coloca ele sobre as águas, aonde ele queria estar. Provoque ele essa noite. Tem uma reação diferente. Mas eu não poderia ser hipócrita se não falasse aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje à tarde. A primeira reação que você precisa ter em meio à crise é reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. A primeira reação que você precisa ter para que a crise mude é reconhecer novamente, talvez, que Ele é o Deus da sua vida. Eu quero chamar aqui à frente, querido, você que entrou neste lugar afastado dos caminhos do Senhor e que deseja voltar para Ele aqui hoje, esta noite, e quer reagir, e quer começar reagindo dizendo: Senhor, eu reconheço que Tu és o meu Salvador, que preciso de Ti. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, querido, por gentileza. Eu vou esperar por você. Saia do seu lugar. Aonde está você? Estou convidando você a ter uma reação em meio à crise, querido. E a primeira reação lógica, se você está longe dos caminhos do Senhor, é voltar para Ele hoje. Isso. Crie coragem, reaja, reaja, reaja. Ramandalabia subramandalabashai. Saia do seu lugar, querido, e reaja. Uma reação diferente. Te encoraja, filho. Te encoraja, filha. Volte para os braços do Pai, da onde você nunca deveria ter saído. Ramanda labia subramanda labashai. Ramanda labia gasubramanda labidai. Alabasubramanda labashai. Isso. Venha, venha, reaja, reaja. Oh, aleluia. Pastor, eu entrei afastado aqui esta noite. Reaja. Volte para a casa do Pai. Volte para a presença dEle. Pastor, eu ainda não aceitei a Jesus. Hoje é a noite. Reaja. Reaja. Faz o seguinte, querido. Você que convidou alguém para vir aqui esta noite, essa é uma casa de comunhão. Deus tem salvo tantas pessoas neste lugar. Pergunte para quem está com você. Se deseja voltar para Jesus, abrace Ele, dê a força que Ele precisa, acompanhe Ele até a frente, traga Ele, reaja, reaja. É a oportunidade de Deus para a sua casa, é a oportunidade de Deus para a sua vida. A tempestade está instaurada, mas reaja, reaja. Eu quero orar primeiro por essas pessoas, queridos, que aqui estão. Há tempo de você reagir, há tempo de você parar de relutar no seu coração. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, não relute.
Saia do seu lugar. Reage, querido. Reage. Ramassuri Amanda Labachai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Rabalabassuri Amanda Labachai. É o tempo de você reagir, querido. Ele está sobre as águas esperando você. Aleluia. Estenda as tuas mãos para cá, querido. Há uma festa no céu linda acontecendo. Há uma festa no céu. Oh, Ramanda Labia Sura Manda Labachai. Estenda as tuas mãos para cá, querido. Nós vamos orar. Depois os irmãos entrevistem ali, perguntem. Eu quero orar por esses que aqui estão. Levante suas mãos para cá, ore comigo. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos, Pai, voltando para a tua presença, Pai. Recebe eles. Escreve uma nova história para a vida dos teus filhos, Senhor. Uma vida nova, de transformação, de novidade de vida, Pai. Oh, Espírito Santo, uma nova história, Pai. Oh, Ramanda Lava, Yassuramanda Lava Gai. Escreve, Pai, algo novo. Perdoa todo o pecado, apaga o passado, as coisas velhas para trás ficam e tudo se faz novo para os teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Queridos, a banda vai cantar. Enquanto a banda canta, queridos, saia do seu lugar. Você que está enfrentando uma tempestade na sua vida, é a hora de reagir. Saia do seu lugar. Vem aqui à frente, querido. Reaja com fé. Saia diferente do teu banco, querido. Saia de peito aberto. Saia confiando que Ele vai fazer. Saia confiando que Ele vai tocar. Ele vai agir por você. Venha, querido, venha, venha. Venha, saia do seu lugar. Saia com coragem. Saia do barco. Saia diferente. Arabassuri Amanda Labagai. Isso. Oh, aleluia. Aleluia. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Milagre, querido. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Alabassúria manda labachai. A glória de Deus está neste lugar, querido. O que você faz ainda dentro do barco? Saia do barco, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar, querido. Não volte para casa com a mesma situação que você está vivendo. Não continue encarando da mesma forma. Saia do barco, vá para o meio das águas, vá para onde Ele está esperando você. Isso, saia do seu lugar. É a noite do seu milagre, é a noite da sua cura neste lugar. Deus está aqui e Ele pode restabelecer, Ele pode curar você, querido. Basta você confiar, confie nele, lance sobre Ele. Oh, aleluia, Senhor. Arabagassuri amanda labachai. Feche seus olhos, queridos. Há uma presença de Deus linda neste lugar. Oh, Espírito Santo. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor, necessitando do teu agir. Há um deserto, Pai, há uma circunstância adversa que eles não escolheram, eles não sabiam, Pai. A enfermidade, nós repreendemos agora no nome de Jesus, Pai. O câncer, há poder no teu nome, Senhor. Toda enfermidade no sangue, nos ossos, Pai, repreendemos agora em nome de Jesus. Toda depressão, Pai, toda dificuldade na família, toda crise financeira, nós repreendemos o nome de Jesus. Oh, aleluia. Sim, Pai, em o nome de Jesus. Rabagassuri amanda labachai. Labianagassuri amanda labachai. Aleluia. Oh, aleluia. Me submergir a tua mão e me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Queridos, se você puder, abraça quem está aí do seu lado, dê um abraço nele. Aleluia. Não se esqueça, queridos, reaja, reaja. Moço cinza, moço, você,
Deus está estabelecendo algumas coisas na sua vida hoje. Não é somente uma noite de salvação para você. É uma noite que Deus está refazendo promessas sobre a tua casa, sobre a tua vida. Amém. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus, queridos. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Aleluia.